Bom, boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre duas obras que nós gostamos muito. Eu vou comentar sobre Eichmann em Jerusalém, que é uma obra da Hannah Arendt, que é uma autora que eu gosto e estudo muito. Bom, Eichmann em Jerusalém, ele é o resultado de uma cobertura que a Hannah Arendt ela fez em Israel, do julgamento justamente do Eichmann, que foi um funcionário do governo nazista, no período então do totalitarismo na Alemanha nazista, e nos anos 60 ele foi capturado na Argentina pelo exército israelense, na verdade pelo serviço secreto israelense, para então ser julgado por esse crime de guerra e crime contra a humanidade. Bom, a Hannah Arendt, como filósofa política, ela foi então convidada a fazer essa cobertura, e dessa cobertura nasceu então essa obra, que é um dos grandes clássicos arendtianos, e ela criou a partir dessa obra a ideia de banalidade do mal, que é uma ideia muito controvertida e que ocasionou a ela grandes problemas, tanto no meio acadêmico quanto nas relações dela até mesmo com Israel. O que acontece? Ela criou a ideia de banalidade do mal a partir da tese de defesa do Eichmann, que consistia na ideia de que ele não era responsável por nada, nem ele e nem nenhum integrante do partido nazista, mas essa responsabilidade pelos crimes de guerra e contra a humanidade, ela seria somente de Hitler, porque todos os funcionários, eles apenas cumpriam ordens. Então, basicamente, seria isso. Então, por que banalidade do mal? Porque é justamente essa banalização mental que nós fazemos do mal que nós cometemos lá no final e que atinge o destinatário, através de um trabalho, de uma atitude de cada um de nós dentro de um todo que funciona então para chegar até aquele resultado final, que no caso do Eichmann era o quê? Ele atuava como... Ele era o responsável pela organização dos trens que levavam os judeus até os campos de concentração. Então a defesa dele era a seguinte: eu só colocava os judeus nos trens, eu não liguei as câmeras de gás, eu não trabalhava dentro do campo de concentração, eu não torturei um judeu, um comunista, um gay, um negro. Ele se via como uma pessoa normal. Talvez o mais Exatamente. chocante é isso, quer dizer, há aqui um personagem na história, um personagem dentro do nazismo que se vê como uma pessoa normal dentro de uma máquina, né, de triturar seres humanos. Eu queria que tu me dissesse assim, por que mesmo, né? Aqui não é o ódio que se vê nele, aqui é uma total indiferença, né? É uma total indiferença com o que? Colocar seres humanos dentro de uma condução que os levaria até a morte, o quanto isso era banalizado dentro da psique dele, assim como de todos os colegas da empresa nazista. Então, e o que ela quis chamar atenção com relação à banalidade do mal foi justamente a ideia de que ele era uma pessoa absolutamente normal. Essa foi a impressão que ela teve durante todo o julgamento, de que ele era uma pessoa, ele não era um monstro, que era o que todo mundo queria ver. E ela foi bastante criticada, né, em razão dessa posição dela. Sim, sobretudo por judeus, né? Uhum. Porque todo mundo queria ver a ideia do monstro sanguinário, e não, ele mostrou ser o verdadeiro burocrata dentro daquela estrutura estatal. E essa ideia da banalidade do mal, para concluir então, ela nos traz essa constante reflexão sobre o nosso papel dentro da nossa comunidade. Então, o quanto nós, com as nossas pequenas atitudes, a gente não desencadeia processos discriminatórios, processos até mesmo de morte de pessoas. Exatamente. Então, o quanto isso segue sempre aquela ideia do homem como animal político, o quanto tudo que eu faço tem uma repercussão dentro da minha comunidade e o quanto eu não posso banalizar nada. E nós já tínhamos tratado isso numa outra semana, esse processo de apolitização
é uma marca da sociedade moderna, né? Exatamente, até porque a empresa nazista, ela contou com isso previamente, teve todo um trabalho de apolitização, que isso é próprio de qualquer regime totalitário, porque a politização, ela traz isso, ela traz essa desconexão com o próximo, com o outro, ela traz esse afastamento, essa ausência de relação, e aí essa ausência de relação também banaliza o outro. Sim. Porque anula esse outro ele não existe no meu contexto. Então, seria mais ou menos essa ideia, muito rápida, muito sucinta, Ótimo. Mas que é importante para refletirmos. Para os dias atuais, excelente, né? Exatamente. Eu acho que mais do que nunca a importância de ler, né? Ler, estudar filosofia, né?